A internet aqui tá isolada do como fazer SEO. Hoje é uma aula sobre SEO de conteúdo. Eu já quero começar com: não basta ter um texto. É necessário que ele tenha qualidade, credibilidade e esteja alinhado com a intenção de busca, porque senão esse texto ele não vai performar. Então, essa história de você criar um conteúdo otimizado, ou sei lá, vou pagar uma IA da vida, vou gerar conteúdo com o ChatGPT e ele vai bater nas primeiras páginas. Não vai. Infelizmente ele não vai, porque ele tem que corresponder à intenção de busca, tá? Que isso é o básico. Eu tô fazendo uma série de vídeos no canal, então talvez você tenha chegado agora, mas eu começo a ensinar para vocês sobre intenção. Por quê? O Google ele vai te entregar os resultados de acordo com a pesquisa que você fez. Então, se não estiver alinhado com a intenção, esse texto ou essa página pode não aparecer na pesquisa, tá? Então, isso é o básico. Depois, precisa ter credibilidade. Quem está escrevendo, por quê? Então, se a gente for nas diretrizes de qualidade do conteúdo, você vai perceber que é quase uma exigência mostrar para o Google, né, ou para o algoritmo, quem que é o autor e quem que escreveu aquele conteúdo. Então, ter algum tipo de credencial, tá? E principalmente, tá? Isso aqui agora é um dado do vazamento do Google de 2024. Ninguém fala sobre mais vazamento, tá muito abafado, né? Por que será? Enfim. Mas isso é desde o vazamento do Google, foi 2024? Foi 2024, né? Eu venho digerindo algumas informações. E a que mais me chamou a atenção foi que o Google, né, o algoritmo, ele considera o dado estruturado de autor. Por quê? Por que ele vai visitar o dado estruturado de autor? Tem a ver com AT, tem a ver com credibilidade? Eu tenho para mim que, sim, a autoridade ali e você mencionar o autor, principalmente um autor que já exista, e principalmente um autor que já é relevante na área dele, tem credenciais, ajuda o seu conteúdo a performar, tá? Então, eu já falei algumas vezes aqui. Pô, procura uma pessoa que tenha formação, que tenha diploma, ou que já tenha publicado em outros sites, traz para o seu site, traz ela para assinar o conteúdo, ele vai performar melhor. Principalmente quem está vindo no review. Eu já falei de um cara que ele faz estratégia de review e ele contrata profissionais para assinar os textos dele de review, entendeu? E o conteúdo dele performa melhor. Então, é uma coisa que eu já estava assim batendo na cabeça e vazou essa informação que o Google ele vai consultar os dados dos autores. E eu falei, pô, tem algo nisso. E aí eu observei a estratégia do fulano também de review e falei, pô, é isso. Autor relevante, vou trazer pro meu texto. Então eu parei com aquela história de criar um autor fake, por exemplo. Caiu por terra, de um ano pra cá, tá? Depois, qualidade do conteúdo. Tem que ter qualidade. Tu tem que ter um processo de conteúdo. E se o seu conteúdo ele não performa, talvez o seu processo seja falho ou ele seja fácil demais. E eu tenho medo disso, porque a gente tá na era das IAs e tem um monte de guru vendendo que é muito fácil de conteúdo. E eu não vou ser uma dessas. Porque por mais que eu tenha uma ferramenta de gerar conteúdo ilimitado, eu tenho que falar sobre isso. Porque o ano passado eu pagava ferramentas que eram redatores de IA para eu ganhar, é claro, mais desempenho e performance. Eu coloquei aqui, tem a coin? Aqui. Para eu ganhar mais desempenho e performance, né? Então eu queria, escalar muito rápido. No entanto, não consegui escalar com qualidade, tá? Então eu ainda precisava revisar esse conteúdo. Então tinha um processo para esse conteúdo performar. E outra, quando eu atingi um teto de créditos, aí eu não podia produzir mais do que eu tinha planejado, o que era péssimo. Então, o Contentor, que é a minha ferramenta, ele vem para te oferecer conteúdo ilimitado. Mas os conteúdos não saem com muita qualidade, ainda assim. Digo de passagem que ainda não saem, entendeu? E qualquer outra ferramenta, o conteúdo não sai com qualidade. Por quê? Você tem que ter um processo de validação, tá? Então, esse processo aqui é corresponder à intenção de busca. Então, você tem que saber o tipo de conteúdo que você vai gerar, entende? Então, imagina que eu não tenho uma mínima noção e aí eu contrato uma ferramenta de IA ou vou no ChatGPT e eu vou fazer um conteúdo comercial numa pegada informativa. Esse conteúdo ele não vai performar, tá? Ele não vai performar. Então, nas primeiras aulas, a gente está numa série de vídeos sobre SEO, sobre monetização. Nas primeiras aulas, eu já explico sobre intenção, para você não errar nessa parte aqui, que é a produção de conteúdo, beleza?
Mas ainda assim, você tem que criar o conteúdo e otimizar. Então, o conteúdo ele sai hoje da minha ferramenta e eu otimizo esse conteúdo. Por incrível que pareça, eu otimizo, eu vou ler a ortografia, eu vou validar a informação, tá? E principalmente quando é um conteúdo Your Money, Your Life, né? Meu dinheiro, minha vida. Então, conteúdo financeiro, conteúdo de saúde, eu vou pegar mais fontes externas para reforçar os dados desse conteúdo. E é quase impossível que eu não cite um site de terceiro quando é um conteúdo Your Money, Your Life, tá? Depois eu vou validar o plágio dele. Então, sim, tem ferramentas de SEO. Não consegui ainda colocar tudo 100% no conteúdo, mas temos uma ferramenta limitada no Brasil. Era isso que eu queria. Assim, para vocês também. Porque tinha muita ferramenta de gringo aqui no Brasil. Tem várias, né? Tem várias que geram conteúdo, mas só que era limitado. Então, basicamente, o nosso posicionamento como ferramenta de SEO para gerar texto é ilimitado, tá? E a gente melhorou muito desde então. Tem uma galerinha lá que é inscrito que já gera conteúdo aqui no Contentor, tá? Mas o processo de conteúdo tem que ser muito bom. Eu vou revelar o meu processo aqui, talvez você tenha um processo totalmente diferente, e eu gostaria de saber também, se você tiver um processo diferente, porque isso pode me dar insights. Mas do que eu fiz dos últimos 2 anos para cá, que tem funcionado pra caramba, e que os conteúdos também perdem menos relevância, principalmente em SERP local, eu pegar esse conteúdo, depois otimizar ele semanticamente, tá? Eu vou testar ele para plágio, vou ver a questão da legibilidade. Se bem aqui no Contentor a gente já tem uma boa legibilidade, então eu acabo nem testando. E aí esse conteúdo ele vai vir a performar, tá? Quando eu trabalho um contexto semântico nele. E é aqui que começa toda a aula de SEO, tá? Por quê? Antigamente, se você for ver aqui a minha playlist de conteúdo, que é paulada de conteúdo, eu dou todo o contexto histórico, eu vou citar o algoritmo, as datas e tudo. Então vá ver, para você aprender sobre SEO de conteúdo. Incrível, impecável. E diga de passagem, eu comecei no SEO como redatora. Então eu escrevia conteúdo, tipo, na mão. E eu tenho uma técnica de otimização de conteúdo para performance. E eu já peguei site com SEO só de conteúdo, então com SEO técnico cagado e também sem link building, e levantei com SEO de conteúdo, tá? Com as minhas técnicas de redação e também com a base que eu tinha de SEO. Então, para mim, SEO de conteúdo, sim, é um dos pilares, é um dos motores. A gente tem um conteúdo que ele pode ser para discover, que ele é mais curto prazo, mas mesmo assim, não deixe de otimizar o seu conteúdo, tá? E a gente tem um conteúdo mais evergreen, né? Que é o que a gente usa no SEO de fato, que é o conteúdo pensando no longo prazo, tá? Mas isso não quer dizer que esse conteúdo ele não possa ser revisado, tá? Porque tem muita gente que gera conteúdo e acaba não revisando. Então, num prazo de no máximo 130 dias, volte e revise seus conteúdos. Então, vou fazer uma aula de revisão depois, de como eu reviso o conteúdo, tá? Por quê? Porque senão ele vai perdendo a relevância e o Google pode vir a rebaixar o seu ranking, tá? Então isso é bem importante. Então, imagine só que você fez seu conteúdo de SEO, ele performou, ele bateu ali nas 3 primeiras posições, então você sabe que essa página, esse conteúdo é relevante, tá? Mas só que você fez um SEO para chegar lá nas primeiras posições, mas você não está fazendo um SEO para manter. E se você não fizer esse SEO para manter, você vai perder relevância, infelizmente, tá? Então você tem que revisar esse conteúdo. Isso é uma coisa que eu posso vir falar no outro vídeo, mas que é bem importante, porque se você não tiver no micronicho, tá? Então o micronicho, ele é um SEO que o conteúdo ele tem baixa manutenção, porque tem baixa concorrência, tá? Mas se você tiver já num nicho, ok? Aí você vai precisar fazer manutenções no seu conteúdo, tá? E se você tiver num nicho ainda mais que requer bastante atualização, então, sei lá, nicho de tecnologia, celular, você vai ter que publicar sempre, 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 para você se manter relevante. Então, dependendo do nicho que você tá, você tem que publicar sempre conteúdo e revisar esse conteúdo também, tá? Então, eu diria que tem 2 fases, assim, do SEO de conteúdo. A fase que eu vou fazer para chegar lá em cima, né? E fase do SEO também.
E a segunda fase, que eu acho que separa os iniciantes, né, dos profissionais de SEO, que é a fase de manutenção do SEO, né? Que é a fase que você vai segurar o posicionamento ali por algum tempo. Os backlinks ajudam também, né, nessa fase de posicionamento, não descarto, mas você tem que segurar ali o ranking, né? O que acontece com os projetos de afiliados que eu vejo, tá? O pessoal pegou a pilha de fazer site de afiliado porque acha que vai ganhar muito dinheiro. Pô, os caras até conseguem chegar lá durante um ano, tá? E fazer o conteúdo se manter relevante, faz backlink, faz a estrutura do site perfeita, mas no segundo ano eles não conseguem manter, principalmente quando vem a atualização do Google. Não consegue se manter. Por quê? Deixa de atualizar o conteúdo, deixa de fazer backlink, então ele vai se tornando menos relevante, aí o site vai morrendo, tá? Infelizmente. Então o pessoal acha que é só fazer o conteúdo e vai ficar lá. Não vai. Enfim. Principalmente o modo como que você faz o conteúdo, né? Infelizmente. Então, o pré-processo de SEO hoje para você aprender, então, tu foi lá, viu a playlist, você pegou as informações desse vídeo, espero que tenha te dado insights. Aí, você tem que entender que hoje o SEO é baseado em entidades e significados, tá? Então, a gente está fazendo um SEO semântico, tá? Isso é bem importante para o nosso conteúdo. O Google, ele deixou de dar as consultas por string de textos. O que significa isso? Então, não adianta mais otimizar para a palavra-chave exata, ok? Não adianta você repetir essa palavra várias vezes no conteúdo. Você também tem que repetir entidades e palavras-chave que têm um significado ou campo semântico parecido com a sua palavra-chave principal, entendeu? Porque o Google deixou, tá, de entregar respostas para stringer de textos. Então, ele não entende mais a sequência de letras, né, ou de caracteres, e a entrega uma pesquisa otimizada para isso. Então, antigamente, uns 10 anos atrás, sim, você repetia várias palavras-chave, você fazia um texto de SEO mais engessado. Hoje em dia, não, tá? E é uma coisa até que eu tô trabalhando com um redator que trabalha comigo, porque ele ainda está engessado em inserir palavra-chave. E hoje você pode ser mais flexível, tá? Você pode repetir menos a palavra-chave. É claro que você repete em alguns lugares ainda, beleza? Mas você pode repetir mais entidades e você pode contextualizar essa palavra-chave com outras palavras-chave. E aqui é o que a gente fala dos termos LSI, que a gente acaba colocando no nosso conteúdo porque faz parte do campo semântico daquela palavra-chave. Então, por exemplo, tá? Se eu tô falando de vara de pescar, eu tenho que falar de peixe, eu tenho que falar de isca, eu tenho que falar de loja para comprar vara de pescar, eu tenho que falar das melhores marcas de vara de pescar. Então, são palavras-chave relacionadas que eu acabo incluindo dentro do meu texto, tá? Isso tem que existir, tá? Mas também entidades, ok? Então, pense só, tá? O Google ele não entrega mais um resultado específico para uma palavra-chave, mas sim para o contexto dessa busca, né? E eu vou explicar isso melhor agora, porque vamos supor então que a gente está pesquisando por comprar vara de pescar. Aí o Google, ele entende então que pesca é uma atividade, tá? E ele entende que vara é um equipamento para pescar. E aí ele pode te entregar um resultado que é uma loja de artigos esportivos, ou uma loja que vende vara de pescar. Aí repare que você não pesquisou por comprar vara de pescar, então não veio um texto otimizado para comprar vara de pescar, mas veio um e-commerce ou uma loja que vende vara de pescar. Então, correspondeu à sua intenção de busca, tá? E ele fez isso com base no entendimento semântico, então ele entende as palavras e ele quer entregar o melhor resultado para você, entendeu? Então é assim que funciona hoje. Então esse SEO engessado de repetir palavra-chave, de inserir palavra-chave, caiu por terra há um bom tempo. Quem faz SEO ainda assim tá um pouco para trás, tá? E aí, a questão é que você não ranqueia mais para a palavra-chave exata. Você pode ranquear para outras palavras-chave. Então, um texto que você fez de SEO e que você otimizou com entidades e com os termos LSI, você pode ranquear para N variações de pesquisas no Google, tá? Então, não é só para a palavra-chave que você otimizou. Então, se você fez um texto ali de melhores varas de pescar,
Você pode ranquear para melhores áreas de pescar baratas ou equipamentos de áreas de pescar, enfim, uma N variedades, né? N significados diferentes que o Google acaba associando você e entregando você para outras buscas. Isso é legal, tá? Isso é muito legal para o SEO. Quem entendeu isso aqui, entendeu o básico já. E aí, com base nas diretrizes de qualidade, tá? O que a gente tem que ter? Intenção, tá? Tu tem que saber pelo menos essas 3 principais intenções: informacional, transacional e comercial, ok? E navegacional. Vamos colocar navegacional aqui também, que é importante. Navegacional. Então, o que acontece? Informacional. A pessoa quer ver uma busca informativa e geralmente ela sai do site. É por isso que hoje tem a IA generativa também. O Google ele colocou ali os resumos de IA, por quê? Porque ele já identificou que as pessoas elas entravam na página e saíam, tá? Então, a intenção informativa ela vem perdendo um pouco de tráfego ali com os anos, tá? Mas a gente tem outras intenções informativas também. Por exemplo, o Google Discover, o SEO de notícias é um SEO informativo, tá? Mas é um tipo de SEO que, ao meu ver, no longo prazo, você ainda tem que fazer conteúdo informativo pela questão de autoridade, mas, porém, entretanto, todavia, é mais interessante você focar nas buscas transacionais e comerciais, né? Porque são as buscas que vão te dar dinheiro, de fato, né? Então, as pessoas que estão procurando uma coisa para comprar, ou realmente ou já sabem o que querem comprar e só querem saber onde comprar, né? Que é a busca transacional, principalmente. Então, a pessoa tá com cartão de crédito lá, ela quer comprar. Então, ela pesquisou, sei lá, melhor bolsa da Gucci vermelha feminina. Pô, ela quer comprar, beleza? Então, transacional e comercial são palavras-chave para você filtrar, tá? E aí, o que você tem que fazer? Você tem que fazer um texto que corresponda a essa intenção, tá? Então, não adianta você fazer um texto informativo falando sei lá, o que é uma bolsa da Gucci para a pessoa que quer comprar uma bolsa da Gucci, né? Por exemplo. Então, você teria que, aqui no caso, no texto comercial, ou falar das melhores bolsas da Gucci, ou se não, ter uma página de e-commerce otimizada para a bolsa da Gucci, né? Uma página de categoria, preferencialmente, né? Tem uma lista de bolsas da Gucci e aí você coloca um texto de SEO lá. Então, você tem que corresponder à intenção de pesquisa. Se você não correspondeu, você não vai aparecer, tá? Então, entenda sobre intenções. Esse é o básico do SEO, tá? Tem vídeos no canal sobre isso, tá? Depois você vai construir um conteúdo, ou melhor dizendo, uma página que corresponda a essa intenção. Porque senão você não vai aparecer, tá? Eu já tinha adiantado isso, mas construir um conteúdo que corresponda à intenção. Isso é o básico, também aparece aqui nas diretrizes. Depois, mostrar quem é o autor. Fundamental. Fundamental. Então, pelo menos você vai ter uma página ali sobre os autores do blog. Se for autor do blog, coloque as credenciais do autor, então faz um boxzinho ali da biografia desse autor, quem revisou. Você vai ver sites de review como o MyBash, pô, eles colocam ali quem que foi o autor especialista, entendeu? E quem que foi o revisor. Eles colocam 2 autores, tá? Extremamente relevante isso pro SEO de conteúdo de review, principalmente, tá? Você que vai fazer Your Man, Your Life, mesma coisa, tá? Coloca quem é o autor, tem que ficar lá quem é o autor, tá? Tem tema que geralmente não tem isso. Então você vai ter que implementar isso de alguma forma ali dentro do seu blog ou principalmente do seu site, tá? Eu acho que isso é fundamental. Eu já falei, tá? Depois, evite textos genéricos, técnicas baratas. Pô, gerei texto muito rápido e vou colocar e vou postar. Não, precisa de um processo de conteúdo, tá? E evite principalmente isso aqui, recheio de palavras-chave. Coisa de iniciante e amador, tá? Repetir palavra-chave demais, tá? A repetição de palavra-chave excessiva é uma técnica de spam, entendeu? Dependendo da forma com que você faz o texto, forçando muito uma palavra-chave, com o tempo esse texto ele vai perder relevância. Então vai vir uma atualização do Google, vai derrubar esse texto de SEO, entendeu? Então a sua técnica de SEO tem que estar extremamente apurada também. Então pare de rechear de palavras-chave. E aqui a gente coloca até uma regrinha, porque geralmente iniciante repete muitas vezes a palavra-chave, tá?
Então, o que eu testei aqui que faz sentido é densidade até no máximo 3% de palavra-chave, ok? De repetição. Então, se você tem um texto de 1000 palavras, você vai repetir 30 vezes no máximo. 30 vezes, tá? E aí você pode diminuir também essa densidade para 1%. Eu tenho alguns amigos que usam 1%. Então aqui você vai repetir 10 vezes, tá? A palavra num texto de 1000 palavras. E tá bom, tá? Aí você vai mencionar isso geralmente ali nos primeiros parágrafos, no H2, talvez no H3. Então você vai encaixar essa palavra-chave sem forçar ela, sem rechear, tá? É claro que você tem que encaixar ela naturalmente, ok? Depois, sinais de avaliações ou menções externas do conteúdo. Isso ajuda bastante, tá? Então aqui, menções externas, backlinks, ajuda na relevância desse conteúdo. Outros sites citando aquele conteúdo, tá? Importante você fazer também backlinks para os seus conteúdos, tá? Principalmente, comece ali pela página home, depois vai para as páginas de categoria, depois coloque os backlinks nos seus artigos mais relevantes. Você vai blindando o seu site para ele não perder autoridade, tá? No longo prazo. Tem gente que não tem dinheiro para comprar conteúdo. É um pouco mais difícil, né? Acho que para você fazer SEO, você tem que ter um pouquinho de conteúdo. Um pouquinho de conteúdo não, um pouquinho de dinheiro às vezes. Infelizmente. É um jogo que pode ser de quem paga mais. Quem paga mais. Inclusive, eu tava. Tava não, estou falando. Eu tenho um cliente aqui internacional, meus queridos. Internacional. E eles fizeram os conteúdos e agora eles estão colocando backlinks nos principais conteúdos deles. Nos principais. E ainda vão fazer a parte de assessoria de imprensa comigo. Que é tipo 10 pau cada conteúdo, tá? Cada backlink, quer dizer. O que é caro. Mas é um backlink extremamente relevante, porque é um DA90. Então, vou pegar tipo G1 da vida, que você paga 15 mil. Eles valem a pena, tá? E é um site que você vai ver que no longo prazo não perde a relevância. Não perde a relevância. Inclusive, citei o nome dele aqui durante essa conversa e você pode não ter percebido qual site que é, viu? Um site de review. Site de review. E depois, sinais de avaliações, tá? Avaliações de usuários. Então, não recomendo que você falsifique comentários e avaliações. Então, hoje a gente tem algumas ferramentas que você pode integrar no seu site de avaliações reais, que puxa ali do Google Meu Negócio, e traz isso para o seu conteúdo. Isso é extremamente relevante também, tá? E é um sinal de autoridade para esse conteúdo e também para o site, beleza? E depois, quando você for para conteúdo de SEO local, tá? Que também precisa, esse conteúdo ele tem que ser personalizado. Ele não pode ser um conteúdo genérico, só trocando o nome da cidade, só trocando o nome dos bairros, que é o que acontece, por exemplo, quando você vai colocar aquele plugin, como é que chama? Page Generator. O pessoal vai para o Page Generator ou o pessoal realmente automatiza com ACF, só trocando as variáveis. Esse tipo de conteúdo, ele precisa ser específico para cada cidade, então requer um tipo de otimização diferente. Eu já expliquei isso na minha aula de SEO local, de como que eu faço conteúdo. Inclusive, o conteúdo que eu fiz, ele pegou SERP nacional, ele não pegou só SERP local, porque ele tava muito bom, velho. Mas ele acaba aparecendo ali para SERP local, que eu otimizei para São Paulo, se eu não me engano, foi São Paulo. E aí pegou, tá? São Paulo capital também. Não pegou só São Paulo cidade. Então, o conteúdo ele tem que ser personalizado. Aí você faz um conteúdo semântico também, otimizado para entidades. Não vai errar nisso, por favor. Porque a grande maioria do pessoal tem agência de SEO, né? Pega o Page Generator ou realmente automatiza, faz um SEO programático, aí só troca as variáveis e aí o texto fica péssimo. Então, o texto de SEO local ele tem que ser muito bem personalizado, tá? Muito bem personalizado. E tem que ser bom. E tem que ter linkagem interna também, tá? Então, o texto aqui de SEO local é uma outra pegada. Vai ver minha aula de SEO local para você ver do que estou falando, tá? Então, esse aqui é o básico das diretrizes. Eu vou te dar um exemplo de como fazer um conteúdo, então, tá? Eu já selecionei, nas últimas aulas de intenção palavra-chave, algumas palavras-chave que estavam fáceis de ranquear para o meu site. E a principal delas foi uma palavra-chave de topo,
tá? Que é cirurgia para emagrecer. Tava fácil, tá? Depois, preço da cirurgia, cirurgia valor. Então, são algumas palavras-chave aqui que eu selecionei, beleza? E tava mais fácil ainda o meio do funil, que eu falei que eu vou trabalhar meio do funil pro final do funil, que é onde paga mais, tá? Se você for monetizar também com AdSense, meio do funil, final do funil. As palavras-chave comerciais transacionais que você quer. E, por exemplo, cirurgia bariátrica antes e depois, dá pra você fazer. Cirurgia bariátrica, sleeve gástrico, preço, também dá pra fazer, tá? E faça. O Adriano deu uma dica bem legal no nosso grupo do Telegram, depois eu deixo o link aí pra você, que ele tava falando que se ele fosse começar hoje, tá, um blog pra monetizar, que ele faria conteúdos sobre INSS ou realmente conteúdos ali sobre trabalho, porque advogado roda muito anúncio. Então, a pessoa que quer ir pro AdSense, advogado roda muito anúncio para sites assim. Então, são palavras-chave ali, ou na verdade, é um nicho lucrativo, tá? Então, eu gostei do insight, porque se você puder filtrar também de onde o pessoal está rodando mais anúncio, quais são os profissionais que estão rodando mais anúncio, você que quer monetizar seu site com AdSense, você já consegue receber alguns insights de nicho, tá? E advogado tem uma certa dificuldade para fazer publicidade, propaganda. O site também para advogado, geralmente eles não têm muitos sites, então eles rodam bastante anúncio, sim. E é um nicho. E é um nicho a explorar, de novo. O nicho aqui que eu escolhi, ele é um exemplo, tá? Mas eu tentei pegar um nicho que faça sentido para o longo prazo e também que pague bem, que é cirurgia bariátrica. Porém, entretanto, todavia, a gente tá nessa febre de Monjaro, de Ozempic, então pode ser, agora eu vou ter uma visão de longo prazo mesmo, então pode ser que bariátrica perca relevância no Google. É uma tendência, uma tendência. Então, Monjaro, Ozempic, pode ser que ranqueie melhor. Tá começando agora, né, a história no Brasil, o Monjaro. Tá começando, já tá febre, né? Tá tipo o morango do amor, tá todo mundo usando Monjaro. Então, otimizar até para clínicas locais de quem vende Monjaro, Ozempic, eventualmente é legal. Eventualmente é legal. E você tá lidando com um público que tem dinheiro, né? Já a cirurgia é um processo que ele é um pouquinho mais complicado. Ainda vai existir, eu creio que ainda vai existir, mas eu creio também que as pessoas podem emagrecer hoje pelo que está acontecendo com o Monjaro. Então, esse blog aqui, eu vou ter que explorar um outro tópico, né? Então, estou explorando o subtema emagrecer e emagrecer com cirurgia, mas eu posso explorar o emagrecer sem a cirurgia. Então, já pensei nisso. Enfim, só dando um alerta aqui para vocês do que vai acontecer. Mas aqui, cirurgia para emagrecer, então. Vou pegar essa daqui, que tá bem facinha, é uma palavra de topo. O que vai acontecer, tá? Eu vou criar um artigo para ele, eu vou ter que gerar um artigo para ele, né? Um texto. Quando eu falo artigo, é um texto de SEO, tá? Eu posso estruturar isso, né? Já que a intenção é cirurgia para emagrecer, eu tenho que estruturar com base na intenção de busca. Então, se a pessoa está procurando cirurgia para emagrecer, ela quer saber quais os tipos de cirurgia para emagrecer. Então, é topo do funil, é informacional. Eu tenho que fazer um texto informacional. Texto de blog, tá? Texto de blog, beleza? Aqui eu tenho que trazer fontes confiáveis do EAT. Não, agora tem mais um E, Thaís. Então, EAT, tá? Então, experiência, especialidade, autoridade e confiabilidade. Se eu não me engano, é isso. Se eu não me engano. Enfim, você traz fontes científicas também, referências científicas. E eu não posso deixar de ter um autor especialista assinando por esse texto, seja um nutricionista, médico. Vai ter que ser alguém especialista assinando por isso, tá? Depois, tem que incluir imagens, principalmente ali. Eu não sei se especificamente eu posso colocar uma imagem sobre a cirurgia, que é bem sensível. Mas eu posso colocar uma imagem de alta qualidade, otimizada também para a palavra-chave, né? Com o alt certinho, para trazer ali uma referência visual, né,
para esse emagrecimento. Então, tipo, um antes e depois. Isso aí é bem legal. Lista de prós e contras de fazer uma cirurgia para emagrecer. Isso tem que existir. Provavelmente existam perguntas sobre isso. Qual que é a melhor cirurgia para emagrecer? E aí você vai filtrar o snippet disso, se é um texto ou se é uma lista, beleza? Depois, afirmar fontes. Então, eu já falei aqui em cima, fontes confiáveis. Então, vai buscar um artigo científico e traz para dentro do texto, entendeu? Principalmente quando é Your Your Life. E depois, buscar palavras-chave relacionadas, que é os termos LSI. Então, eu vou falar de bariátrica, eu vou falar de lipoaspiração. Eu posso falar também de não cirurgias, que é você tomar medicamentos, tá? Mas eu vou explorar situações, né? Situações não, conexões semânticas. Então, palavras-chave que eu vou trazer além da minha palavra-chave principal. Beleza? E aí, a gente vai criar o texto, então, com um contentor. Beleza? A melhor forma que hoje o contentor faz para a criação de texto é com base na engenharia reversa. Porque ele vai filtrar os 10 primeiros colocados, ver o que eles fizeram e vai gerar um texto otimizado em torno disso. Então, assim é o melhor uso do contentor hoje. Depois, eu vou maturar esse texto, tá? Otimizando ele dentro do NeuroWriter e colocando os campos semânticos. Eu posso passar ele no HTML5 para ver se o HTML não está sujo, não está carregado, se não tem marca d'água, nada, tá? E aí eu subo pro WordPress. Ou senão eu posso subir direto, porque hoje o contentor dá pra gente subir direto também, tá? O que elimina essa etapa. E depois, passar no plágio. E retirar as menções de plágio. Porque pode ter, tá? É IA generativo. Principalmente quem faz no ChatGPT, pô, tá lascado. Tá realmente lascado, tá? Porque é um conteúdo bem superficial, bem parecido com o que já existe também. Então, passe no plágio, tá? Pode passar no plágio. E aqui dentro do plágios, tem também detector de IA. O NeuroWriter também faz aqui, ó, o detector de IA e o detector de plágio, né? Então, se você assinou o NeuroWriter, que é uma das minhas ferramentas favoritas, eu falo dela, tipo, um ano já. Você talvez não precise do plágio, tá? Minha dica pra vocês. Então, eu tenho minhas ferramentas favoritas. Aqui também, para criar o conteúdo, geralmente eu uso o Adriano, que é o meu redator. Diga-se de passagem, muito bom. Tô aperfeiçoando o Adriano. Então, talvez esse vídeo aqui vai pro Adriano também. Mas, o que vai acontecer? A gente vai gerar, então, texto. A gente vai revisar esse texto. Ortografia, tá? Testar o conteúdo com o NeuroWriter. Humanizar. Eu acho que eu vou colocar um processo do NeuroWriter tanto contempo, porque talvez eu não precise do NeuroWriter. Vamos pensar nisso, Thaís? Vamos pensar. Eu vou humanizar o conteúdo com as entidades, fazendo linkagem interna e também linkando para as referências científicas, tá? Porque o pessoal acha que humanizar é só retirar vícios de linguagem da IA. Não é. Infelizmente, se você pensa assim, tá difícil para você ainda, poesia de conteúdo. Legibilidade, ver se tem uma legibilidade legal. Então, às vezes usar voz ativa, voz passiva, nem sempre, tá? Colocar a imagem e depois testar o plágio. Pô, são 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. São 7 etapas mínimas para você gerar um conteúdo de qualidade, tá? E aí eu volto lá em cima. Não basta ter um texto, né, de SEO. Tem que ter um texto que tenha qualidade, credibilidade e esteja alinhado com a intenção de busca, né? E ainda mais, um processo como o meu. Então são 7 etapas. Eu explorei essas 7 etapas já num vídeo, mas eu vou voltar agora pra gente criar um conteúdo no Contentor e colocar lá dentro do WordPress e otimizar ele, beleza? Vamos lá. Agora a gente vai gerar um conteúdo insano, tá? Se você já tem a palavra-chave, como eu tenho, você vai vir direto para análise, tá? Se não, você vai pesquisar, você vai montar os seus clusters, toda essa estratégia de conteúdo. Então, perceba, você já tem que ter suas palavras-chave mapeadas, seu planejamento, para depois você ir para a criação, ok? Eu acho que aqui as pessoas se perdem um pouco, porque elas não sabem por que criar, quando criar e como criar o conteúdo, né? E aí você precisa, de novo, fazer o básico. O básico é você fazer um planejamento ali do que você vai fazer, tá? E aí você vai montando suas pautas. Você pode fazer esse planejamento semanal, você pode fazer esse planejamento para meses, eu não sei como que é a sua produtividade, mas já mapeia ali as principais palavras-chave, tá? Principalmente as palavras-chave de dinheiro que você quer.
E aí você vai mapeando depois as palavras-chave que vão dar força para essa principal, né? Que você vai fazendo linkagem interna, etc. Papo por outros vídeos, né? Então vamos para a de SUP. Vou colocar aqui cirurgia para emagrecer. E aí eu vou começar então a fazer uma engenharia reversa dessa SUP. O Google ele dá uma pontuação de qualidade para esses conteúdos que estão aqui, tá? Então, aqui ó, cirurgia menos invasiva, Dr. Mauro Giacomi. Ele já fez um conteúdo sobre isso. Depois, Dr. Gustavo, você vai ver que é tudo doutor, tudo médico que assina por esse conteúdo, beleza? Então tem credenciais bem fortes dos autores. Eu tô falando que autor importa? Autor importa. Trabalhe a autoridade. Se você é Your Money, Your Life, trabalhe muita autoridade desse autor, beleza? Aqui eu vou adicionar, então, vou colocar nesse maisinho, todos os sites. Pode ser que tenha um site aqui que bloqueie o rastreamento, ó. Por exemplo, esse concorrente bloqueou. O Scraper, né? Esse aqui é um artigo de cirurgia de redução de estômago. Na verdade, é um artigo de emagrecimento, né? Um artigo científico, na verdade. Legal. Vamos colocar. Vamos acrescentar, beleza? Dependendo da SUP que você tá, aqui, bariátrica em foco. Talvez seja o player que eu mais se inspire, bariátrica em foco, tá? Eu fiz um site, tipo, time da bariátrica também. Mas é o site que eu vou mais me inspirar, vai ser esse. E tá desde 2020 esse texto aqui, tá? Faz um tempo. Beleza? Aqui, então, vou adicionar esse player e esse player, tá? Então, o Google ele deu notas para esses conteúdos e eles são os conteúdos que respondem melhor quando a pessoa pesquisa por cirurgia para emagrecer, tá? Fechou? Nesse exato momento que a gente tá olhando a SUP. E aí, o que a gente faz? A gente vai gerar um relatório da SUP. Deixa eu fechar aqui. Gerar um relatório da SUP, ele vai gerar em poucos minutos. E a gente já vai saber como que a gente vai construir o nosso conteúdo para esse SEO, beleza? Então aqui, ó, esse conteúdo ele tem que ter, na média, 893 palavras. Então aqui a gente começa a receber informações de SEO, tá? Você coloca a frequência de palavras-chave ali, menos de 1%, tá? Depois, links internos, fazer 27 pelo menos. Depois, links externos, 6. Quantos tem que ter de H2? Pelo menos 2. E H3, pelo menos 7. Isso aqui são informações para você otimizar o seu conteúdo, tá? Ele já criar um conteúdo otimizado para SEO, que é o que o contentor faz, beleza? Temos LSI para você mensurar ou colocar dentro do seu conteúdo para contextualizar. Então, tratamento para obesidade, balão gástrico, obesidade grau 2, são coisas que o contentor vai pegar e gerar o conteúdo com isso, tá? Aqui eu posso ver concorrente por concorrente, para ver o que eles fizeram, tá? Em termos de palavras-chave. E também de otimização de conteúdo, tamanho. Mas o legal, sim, no geral, você fazer um conteúdo de 1.000 a 1.500 palavras, em média. Depende muito. Se for um conteúdo comercial, às vezes, deste produto, aí vai dar menos, né? Mas informacional, eu faço ali de 1.000 a 1.500 palavras, tá? E até os artigos que eu vejo sobre SEO, a gente vê que a relevância e a média de palavras-chave, elas ficam entre 1.000 e 1.500, tá? Então, são textos mais relevantes e são textos também que você consegue abranger e se aprofundar, né, em SEO. Isso aí é legal. Aqui tem o H1 que eles mais usam, H2 e H3, então você pode otimizar também os títulos, né, de H2 que você vai colocar. Repetição e uso de negrito, marcadores, eles colocaram listas, né, dentro do texto, pelo menos 11, uso de itálico, também uso de tag strong, então 13 vezes, beleza? E aqui já tem, aqui tem as diretrizes para o contentor ou qualquer outro IA criar o conteúdo, beleza? E aí o que a gente vai fazer? A gente vai salvar isso, tá? E a gente vai aqui em gerador de artigos. A gente vai puxar esse relatório sobre o dia para emagrecer, beleza? Aqui ele já vai colocar o prompt, então o conteúdo nesse exato momento ele já está pré-moldado, tá? É claro que você pode excluir isso aqui também, beleza? Mas ele já está pré-moldado para fazer um artigo otimizado, beleza? Você pode fazer o artigo sem análise de SEO? Pode. Aí você vai ter que colocar um prompt aqui. Ou você deixa o contentor gerar como ele quiser, porque ele já tem um prompt base, tá? Mas para mim, a melhor maneira é a gente vir através da análise de SEO. Sai um texto melhor e mais otimizado,
o que poupa os outros processos de SEO. Você viu que tem 7 processos. É muita coisa. Mas aqui eu vou escolher, então, de acordo com a intenção. É um texto informativo topo de funil? Então eu vou para artigo informativo. É claro, tá? Artigo informativo. Agora, se fosse, por exemplo, quais cirurgias para emagrecer? Aí a gente vai para artigo top lista, porque aqui ele faz uma lista das melhores cirurgias para emagrecer. Então, uma intenção informacional, mas com um ângulo de conteúdo diferente. Então, dá para você explorar, tá? Tutorial passo a passo. Aqui, se fosse uma palavra-chave, que a intenção fosse como se preparar para uma cirurgia bariátrica. Então, aqui vai ser um artigo informacional também, né, informativo, mas explicando passo a passo, beleza? Então, isso aqui é a base dos conteúdos informativos. Conteúdos comerciais, a gente colocou aqui para vocês o análise de produto da Amazon, guia comparativo da Amazon. Então, o pessoal que tem afiliados à Amazon faz aqui direto já. Diga de passagem, os melhores conteúdos para review são esses dois aqui. Eu já testei várias ferramentas, tá? O nosso é insano, beleza? Depois, descrição de produto. Então, você tem página de produto de e-commerce, que é gerar descrição. Aqui também, beleza? E aí, depois a gente pode gerar os artigos de acordo com o YouTube, se o pessoal quiser, ou com base em estrutura pronta. Então, tem gente que quer montar a estrutura do texto. Pô, legal. Legal demais. Aí vem no planejador de estrutura, aí puxa a estrutura que criou e gera o texto, beleza? E aqui também tem para você que quer otimizar para o ChatGPT ou para AOS ou para os mecanismos de vozes. Então, a gente fez um outro tipo de conteúdo aqui para vocês também fazerem, tá? Pode gerar com imagem sem imagem. Vou gerar aqui imagem cartonizada e aí eu vou gerar o artigo, tá? Ele vai gerar. Ele vai demorar mais para gerar o artigo, porque lembra que tem que ter qualidade. Então, a gente está considerando o análise de SUP e ele vai processar essas informações e gerar o artigo. Se ele não tivesse o análise de SUP e também se a gente tirasse um pouco do filtro de qualidade, a gente ia gerar artigos mais rápidos, tá? Então, no começo do Contentor, era isso. Mas só que saía um texto de muita baixa qualidade. E também a gente deixava o usuário usar qualquer tipo de prompt. Então, a gente não tinha um prompt base. E aí saía com menos qualidade ainda. Eu ia falar outra palavra. Mas saía com menos qualidade, porque a grande maioria dos usuários hoje do Contentor são iniciantes. Sinto muito, não compreendo. Que é isso, Siri? Mas a grande maioria dos usuários hoje do Contentor são iniciantes, então a gente deixava eles usarem aqui e, pô, saíam textos ruins, infelizmente. Então hoje a gente melhorou muito, a gente colocou um pouco de prompt por trás também, não dando tanta liberdade para gerar conteúdo ruim. Beleza? Então aqui, ó, cirurgia para emagrecer, guia completo, tá? Esse aqui é o texto, essas são as imagens. É um textão com base no análise de SUP, beleza? Quantas palavras deu aqui, meu? Deixa eu ver. 2.600. Passou do combinado. Eu posso vir aqui, eu posso pedir para ele resumir, para expandir, para reescrever. Eu posso dar instruções personalizadas para a IA do Contentor também. Pulo do gato aqui, tá? Você clica com o botão direito. Aí, o que você faz? Você salva esse artigo. Eu já sincronizei com o meu site. E aí eu vou publicar. Na verdade, vai ficar em rascunho. Eu vou publicar lá no meu site, tá? Hoje, por padrão, ele vai colocar dentro de post, tá? Então, deixa eu ver aqui se ele tá pegando. Eu vou voltar lá. Hoje, por padrão, ele tá colocando dentro de post. Mas aí já vai direto pro WordPress. Tipo, facilita muito a minha vida. Vamos abrir aqui. Olha, ele já tá aqui em rascunho. Vamos ver como é que ele ficou. Esse aqui é o conteúdo, beleza? Tá sem link interno, né? Tá com a imagem já. Olha aqui. É o brabo. É o brabo. Tá. Gosto do conteúdo assim? Gosto. Deixaria passar sem revisão? Não deixaria. Não deixaria. Qualquer outro profissional que fale que tu vai gerar conteúdo rápido com N8N ou com a IA dele de conteúdo e vai performar, tá mentindo pra você. Tô te falando, tá mentindo. Tá mentindo mesmo, tá? É aquela história, você pode fazer um SEO para chegar, mas para você fazer um SEO para manter, você não vai conseguir.
Então, gaste um tempo revisando e garantindo que esse conteúdo realmente tenha qualidade, tá? Isso aí é o teu processo de conteúdo, entendeu? E olha que, de passagem, o nosso conteúdo tem muita qualidade, tá? Tem uma IAzinha aí do Brasil que, pô, vou te falar, é bizarro de ruim. É bizarro de ruim. Então, hoje a gente conseguiu uma boa qualidade aqui para vocês, isso é claro, tá? Já tem um processo ali quase que automático, né? Mas eu não vou dizer 100% automático porque eu valido o meu conteúdo, principalmente Your Money, Your Life. Então, aqui, o que eu vou fazer? Eu fiz um vídeo ali de engenharia reversa, que eu otimizo o conteúdo do Salomão, mas eu vou colocar aqui fontes científicas, que ele não colocou, né? Linkagem interna. Ele mencionou algumas estatísticas, beleza? Mas aí eu vou colocar novamente, e citar principalmente ali algum artigo sobre as melhores estratégias para emagrecer, com dados e estatísticas mais fortes, beleza? Depois, o autor aqui já tá mencionado, que é Thaís, tá? É nóis. E aí eu vou testar também no Neurowriter para ver como que tá a otimização semântica, só para garantir que tá bom, tá? Então agora a gente vai para um outro processo de conteúdo. Esse conteúdo para mim ainda não está muito bom. Ele tem que estar muito bom. Tem que estar muito bom, beleza? Então bora lá. Voltei para dentro do Neurowriter. Sim, gosto do Neurowriter. É que eu ainda não consegui colocar otimização semântica dentro do Contentor, mas quando eu colocar, não vou usar tanto mais o Neurowriter. Mas é uma ferramenta que eu comprei, é vitalícia, tem 75 créditos para gastar por mês, então vamos gastar. O que o Neurowriter faz, tá? Ele vai dar uma pontuação de qualidade pro meu conteúdo. É diferente daquela pontuação do Yoast, do RankMath, que é deixar verdinho dentro do WordPress. Não. Aqui a gente vê a pontuação de acordo com os principais concorrentes da SERP, tá? Então, a gente já fez um conteúdo otimizado com os principais concorrentes. Então, a gente só vai testar e validar agora, entendeu? Então, eu vou abrir aqui. Isso aqui funciona muito bem para SERP local, tá? Aqui vocês vão ver algumas coisas que eu fiz já de pesquisa e otimizei. Principalmente essa daqui, divulgado criminal, que eu fui testar e ranqueou muito bem, diga de passagem. Então, quando eu preciso refinar e fazer um conteúdo bem otimizado, eu venho aqui dentro do Neurowriter, tá? Como eu falei, quero colocar isso dentro do conteúdo também. Mas eu vou vir aqui, então, cirurgia para emagrecer. Ele fica esperando um pouquinho. Eu posso analisar com base até 30 concorrentes. Aí depois eu vou vir aqui, então, continuar. Aí ele vai gerar aqui uma pontuação, tá? Do que vemos. Então, tem que bater uma nota aqui de 75, pelo menos, beleza? Eu vou copiar o conteúdo que o Contentor gerou para mim. Deixa eu voltar lá, vou copiar. Beleza. Aí eu vou colocar aqui. Vamos ver que nota que vai dar. 55, tá? Então faltam algumas coisas. Esse aqui tá meio bugado ainda. Ele bugou ali a partir do negócio. Mas aqui eu tenho que colocar o title, tá? Eu posso gerar um title otimizado aqui, mas eu posso também colocar o title que o Contentor gerou, tá? Para transformar a sua vida. Beleza? E a meta description também, tá? Vamos ver se ela repete alguma dessas palavras. Poderia ser mais otimizado, então vou gerar outra. Beleza. Aqui eu posso colocar, por exemplo, perda de peso. Vamos gerar um outro melhor aqui. Cirurgia para emagrecer. Veja a cirurgia menos invasiva para perda de peso. Pô, acho que isso aqui a gente já matou 2 coisas com uma cajadada só. Perda de peso. Ah lá, já pegou. Beleza, ele vai subir minha notinha lá, 74. Pô, quase perfeito. Quase perfeito. O que faltava aqui, na verdade, eram as meta tags, né? Mas você veja que, então, com base na LGSUP lá, o nosso conteúdo ele saiu com uma nota boa. Estou validando para você pelo Neurowriter, tá? O que vai faltar aqui ainda de otimização? Vamos ver aqui. Provavelmente a linkagem interna. Mas vamos ver.
eu posso colocar no título aqui, então, cirurgia bariátrica. Então, vou mudar o meu H1, beleza? Aí eu acho que já vai resolver a parada. Vamos ver. Não coloquei cirurgia bariátrica, não. Mas 76, beleza. Já tá um conteúdo, galera, que bate de frente com os competidores, tá? Do ponto de vista de qualidade e de otimização. Então, o NeuroWriter aqui, ele vai te dar algumas sugestões de palavras-chave que os concorrentes mencionaram, por exemplo, no título, no H3, que você pode empregar ali. Ele desformatou um pouco aqui as listas, mas, enfim. A única coisa que eu queria saber é, o conteúdo que saiu do Contentor realmente tinha qualidade do ponto de vista de otimização? Tinha, tá? Então, beleza. Já sabemos que sim. A única coisa que eu vou mudar ali, que eu percebi, é o H1 e os titles, que era o que estava fazendo minha nota baixar, beleza? Então aqui vai te dar alguns insights de otimização. Fora isso, tá? Lembra que eu falei? Testa para plágio e testa para IA também. Então isso você já consegue fazer também dentro do NeuroWriter. Se não tiver, beleza? O que tu vai fazer? Deixa eu pegar aqui, tem como vocês botar. Se não tiver, o que tu vai fazer? Você vai contratar uma outra ferramenta para isso. Plagisma ou outra ferramenta de plágio. Porque isso impacta também no ranqueamento. Então, você está gerando conteúdo com IA generativa, tá? Até quem é redator humano, às vezes vai lá e reescreve muitas palavras muito reparafraseando o que os primeiros colocados fizeram, tá? E aí fica um texto muito parecido, muito similar. Então, a nota de plágio é bem importante também. E a nota também de validação de IA também é bem importante, porque a gente precisa ter controle sobre a qualidade do conteúdo e também porque plágio é crime. Então, riscos legais existem quando você também posta um conteúdo na internet. Mas aí, o que tu vai fazer, tá? Você vai vir aqui, check for plasma, plágio, né? Então, você vai clicar aqui, o NeuroWriter ele já vai fazer um teste aqui do plágio, ele vai checar o plágio desse conteúdo. Então, tô validando novamente o conteúdo que tá saindo do content, beleza? Vai sair com qualidade, óbvio que sim. Mas faça isso, tá? Faça isso, é bem importante. Legibilidade, eu não vou testar porque eu já testei em outras ferramentas de legibilidade. Tem ferramentas de legibilidade online, só você pesquisar. E a gente já fez os parágrafos de até 20 palavras para que tenha uma boa legibilidade, tá? E a gente usa a voz ativa algumas vezes também quando vai criar o conteúdo, e isso faz com que tenha boa legibilidade também. Então, legibilidade é uma coisa também para você avaliar, porque tem que ser um conteúdo gostoso de ler. E geralmente a gente faz um conteúdo e a gente nem tem vontade de ler esse conteúdo. Então, imagina se as outras pessoas vão ter vontade de ler esse conteúdo. Então, pense que você tem que ter um bom conteúdo e esse conteúdo tem que reter esse usuário, porque esse conteúdo também tem que performar, tem que ter sessão, tem que ter engajamento, porque senão como que você vai ganhar dinheiro, né, meu querido? Mas aqui saiu então, ó, texto 100% único, beleza, era a confirmação que eu precisava. Você pode ainda passar no plágio, que o plágio ele vai fazer a verificação de IA, vai fazer a verificação de plágio e até apontar as fontes, porque é mais legal, mais bacana, beleza? Mas o texto saiu do contentor aqui 100% único, beleza, autorizados para postar. Deu aqui um check, né? Salvou esse conteúdo. E agora eu só vou trocar o title aqui e o H1, que era o que faltava para o meu conteúdo ficar um pouquinho mais otimizado. E a gente está caminhando para o final dessa aula, beleza? Estamos caminhando para o final da aula, mas das coisas que eu fiz lá, que eu fiz até agora, girei o conteúdo de acordo com a intenção. Vou revisar a ortografia, tá? Eu não gosto de revisar assim já de cara, eu gosto de deixar o texto ali descansando e depois revisar para ver se o texto tá legal, beleza? Testar o conteúdo para SEO, já testamos no NeuroWriter, mas ainda assim, precisa fazer essa partezinha aqui, que é a humanização de conteúdo, que eu vou fazer agora com vocês, que é colocar fontes e citações, tá? Citações, principalmente Your Money, Your Life, citações para entidades, então posso linkar para a Wikipedia, ou citações para artigos científicos, que vai precisar, beleza? Legibilidade já tá ok, beleza? Imagem, já temos imagem, tá? Mas dá para colocar uma imagem de capa. E plágio também já tá ok, tá? Acho que eu fiquei devendo aqui para vocês, que realmente vai fazer bastante importância, mas que depois não deixe de passar aqui nas pauladas de conteúdo, tô brincando.
no SEO para conteúdo, que aí você pode ter vários insights que eu acabei talvez esquecendo aqui, mas o básico para você performar um conteúdo é isso, beleza? O básico, 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 básico. Então a gente vai humanizar esse conteúdo agora lá no WordPress, beleza? Vamos voltar, a gente encerra a aula por lá daqui a pouco. Voltei. Quando já tá otimizada, tá com linkagem. Todos esses tipos de linkagem aqui, o que acontece? São as linkagens para entidade ou para as páginas relacionadas. Então, tipo, balão gástrico, tu precisa ter uma página no site sobre isso. A gastroplastia endoscópica, também. Hipertensão arterial, também. E aí, por que eu linkei aqui? Que são entidades, tá? Então, são as palavras-chave que eu consigo dar mais contexto semântico, tá? Então, ou você tem uma página de fax sobre isso, ou você tem páginas ali informativas sobre isso, para você fazer a linkagem interna, beleza? Então, essa página aqui é o princípio de um cluster, tá? Então, você vai ter que fazer linkagem para as outras páginas, beleza? Eu faço pelo menos de 3 a 5 links internos por conteúdo. Posso fazer mais, como esse caso aqui, porque tem bastante entidade, beleza? Posso linkar também, se eu não tiver essa página, por exemplo, de diabetes tipo 2, eu posso linkar para o Wikipedia? Pode, tá? Tu pode linkar para outro site. Então aqui tu vai ver que tem bastante linkagem, beleza? Então você tem que ter páginas sobre isso. Minha dica para você, colesterol, hipertensão, porque são coisas que são relacionadas a essa página e que vão contextualizar mais as informações aqui, tá? Então, para mim, a humanização do conteúdo, ela se baseia mais na credibilidade que esse conteúdo tem. Na credibilidade porque eu sou um site que eu tenho bastante autoridade e eu posso linkar para as palavras-chave que dão mais contexto dentro do meu site, então, para mim, isso é um tipo de humanização para mim, tá? Depois, eu posso também trazer mais credibilidade para o meu conteúdo, linkando, por exemplo, aqui pro Arthur Banner, ou sei lá, esse cara aqui, Mingroni. Então, eu posso linkar para autores que são referências na área, o que traz ainda mais credibilidade, e também são autores que são entidades, que o Google consegue perceber que realmente ele fez um artigo científico sobre aquilo, e aqui tá o link, tá? Então, quanto mais linkagem que eu posso inserir para dar mais credibilidade, é um tipo de humanização, né, de conteúdo. Então, a humanização, ela não diz respeito a você retirar palavras-chave que são repetidas demais, até porque o contentor, ele já faz isso no próprio prompt, então ele não vai dar um conteúdo que tem uma baixa qualidade. Então, tá mais baseado no SEO de entidades, a humanização, tá? E aí eu tenho um vídeo só sobre SEO de entidades. Vai ver. Pesado. Então aqui eu linko de novo, linko pros autores. Você vê que é um texto com muito mais qualidade? E é um texto gostoso de ler, por incrível que pareça. Porque agora eu melhorei um pouquinho da legibilidade dele, beleza? Aí eu tenho as tabelas aqui. E aí, no final, porque é Your Money, Your Life, referências bibliográficas. Não poderia faltar, tá? E aqui, posso colocar link no follow? Pode colocar. Mas tem um mito sobre no follow. Não é porque você colocou no follow que o Google vai considerar como no follow, tá? E aí, o que geralmente eu faço quando é um artigo científico, eu coloco about it, tá? Ou mention, porque eu consigo especificar para o Google que ali tem um conteúdo mais específico sobre aquilo, entende? Para mim faz mais melhor no contexto de SEO semântico, no contexto de entidades, tá? Mas para quem realmente quer controlar o juice e a saída de linkagem externa, sei lá, coloque pelo menos 3 links externos se for Your Money, Your Life, tá? Inclusive a gente tem um case na comunidade que colocamos, tá? Não foi eu que coloquei, foi o escrito que colocou. Link para a Wikipedia, tá? Principalmente mencionando a About. E isso ajuda no ranqueamento, beleza? E é um link que ele é follow. Porque parece, não foi no follow. Então, quando eu mexo Your Money, Your Life, eu não me prendo tanto na questão de saída de juice do meu site. É claro que você ainda tem que controlar, e é por isso que você vai fazer backlinks no futuro, né? Mas coloque, tipo, pelo menos 3 a 5 referências bibliográficas aqui, link para elas, sem medo, e seja feliz. A gente tem um bom conteúdo agora.
utilizei minha IA, tô bem feliz com o resultado. Por incrível que pareça. Por incrível que pareça. E a gente segue aqui na série porque a gente vai falar ainda de revisão de conteúdo. Você vai precisar. Linkagem interna. E depois dados estruturados. Não pode faltar dados estruturados. Cara. Enfim, tamo junto. Te espero no próximo sábado. Espero que você tenha gostado. Deixa aquele like. Se não entrou ainda na comunidade Telegram, não assinou a minha newsletter, por favor, assine. Tem vários insights poderosos lá. E tamo junto. Espero que eu tenha te ajudado de alguma maneira. Se eu não te ajudei, por favor, me ajude comentando o que eu posso melhorar.